Você já sentiu algo tão intenso, tão inesperado, que parecia impossível de controlar? Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um olhar, uma troca de palavras banal, um gesto sutil, e de repente, você está ali, com o coração acelerado, os pensamentos embaralhados, imaginando uma vida ao lado de alguém que mal conhece. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas parecem predispostas a se entregar por completo, mesmo quando o outro mal chegou. Pode parecer paixão, mas na maioria das vezes é algo mais profundo, mais antigo, quase primitivo. Tem gente que aprendeu cedo demais que amor é urgência, que afeto é recompensa, que atenção é sinônimo de sobrevivência emocional. Crescer em ambientes onde o carinho vinha com condição ou escassez cria uma sede, uma fome silenciosa, que nunca é saciada. E quando alguém, por mais brevemente que seja, oferece um gole disso, o impulso é beber tudo de uma vez. Não é carência, não é drama, é um mecanismo de defesa. A pessoa aprendeu a se antecipar, a captar sinais sutis, a fantasiar futuros para escapar da realidade presente. Mas ninguém vê isso de fora. Tudo o que enxergam é: você se apega rápido demais. Você é intenso demais. Você idealiza tudo. Mas como não idealizar? Quando a imaginação é o único lugar onde o amor sempre dá certo. Para muitos, a mente cria cenários antes mesmo do coração entender o que está acontecendo. Você projeta no outro tudo aquilo que gostaria de encontrar em si. E aí, qualquer sinal de reciprocidade vira confirmação. Um sorriso vira promessa. Uma mensagem vira juramento. E o perigo começa aí. Quando a gente confunde atenção com conexão e companhia com amor. Há quem diga que a solidão é o maior combustível da ilusão. Mas não é bem a solidão. É o medo que ela traz. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecido. Medo de que ninguém veja aquilo que você guarda com tanto cuidado dentro de si. Por isso, quando alguém olha, mesmo que superficialmente, você se entrega. Não porque quer, mas porque precisa acreditar que dessa vez vai ser diferente. E isso pode acontecer com qualquer um, mas há perfis mais vulneráveis. Pessoas altamente empáticas, por exemplo, tendem a absorver as emoções dos outros como se fossem suas. Elas sentem intensamente, leem entre linhas, escutam o que não foi dito e, às vezes, amam por dois. Mas o problema de amar por dois é que você acaba esquecendo de se amar por um. Você se dissolve, se adapta, se molda ao outro, na esperança de ser aceito, escolhido, amado. E quando a relação não dura, o vazio parece ainda maior do que antes. Tem também aqueles que cresceram assistindo o amor como um prêmio, não como um processo. Filmes, novelas, contos de fada, todos dizem que o amor é o clímax, o ponto final feliz. Mas ninguém fala do que vem depois, do cuidado diário, do autoconhecimento, da paciência. Então você se apaixona não por quem a pessoa é, mas pelo que ela representa, pelo papel que ela poderia preencher na sua narrativa. E esse tipo de amor não é sobre o outro, é sobre você tentando preencher um roteiro emocional que foi escrito lá atrás. E você já percebeu como algumas pessoas parecem viciadas em intensidade? Em relações que começam em chamas e terminam em cinzas? Elas confundem intensidade com profundidade. Mas nem tudo que é intenso dura. Nem tudo que é profundo começa com explosão. Às vezes a pessoa só quer sentir qualquer coisa para fugir do nada que você carrega por dentro. E é por isso que algumas histórias começam tão rápido, tão intensas, tão promissoras, mas desmoronam com a mesma velocidade. Porque não havia estrutura. A base era feita de ilusão, carência e urgência. E você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Será que eu exijo demais? Será que eu amo errado? Mas talvez a pergunta certa seja outra. O que eu estou tentando encontrar em cada novo amor? A resposta às vezes
não está no outro, está na ausência, no vazio deixado por algo ou alguém, na versão de você mesmo que ficou presa em algum momento do passado. Quase como uma criança perdida procurando por isso, cada novo encontro desperta uma esperança antiga. Quase como uma criança perdida procurando a mão de quem um dia a fez se sentir segura. E é por isso que dói tanto quando não dá certo. Não é só a perda de alguém. É o luto de uma fantasia, de uma expectativa que carregava muito mais do que parecia. Muita gente não entende esse tipo de amor acelerado. Julgam, criticam, diminuem. Mas ninguém sabe o que você precisou suportar para ainda acreditar que o amor é possível. A verdade é que amar rápido não é fraqueza, é coragem. Coragem de tentar de novo, de acreditar no afeto, mesmo depois de tantas decepções. Mas coragem também é aprender a esperar, para construir, a reconhecer os próprios padrões e dar tempo para que o amor verdadeiro se revele. Não como uma explosão, mas como uma chama que aquece devagar. Você já se perguntou o que de fato está procurando quando busca alguém para amar? Não a resposta óbvia, não companheirismo, alguém legal, alguém para somar, mas a resposta crua, aquela que você evita admitir até para você mesmo. Às vezes, a gente busca um espelho, alguém que valide quem somos. Ou, pior ainda, alguém que corrija tudo aquilo que achamos que falta na gente. A verdade é que tem muita gente tentando se encontrar no outro, tentando tapar buracos emocionais com declarações bonitas, tentando silenciar a própria insegurança com elogios vindos de fora. É por isso que alguns se apaixonam tão rápido, porque não estão vendo o outro. Estão vendo o reflexo idealizado de si mesmos em alguém que, por enquanto, ainda não os conhece o suficiente para contradizer. E enquanto dura essa ilusão, tudo parece perfeito. Mas a idealização tem prazo de validade. E quando a máscara cai, a sua ou a do outro, a realidade chega. É aí que muitos se frustram, não porque o outro mudou, mas porque ele nunca foi aquilo que você projetou. A dor não vem da perda do outro, vem do colapso da expectativa. Você queria tanto ser amado, que acabou acreditando que era, mesmo quando não era. Mesmo quando o outro não demonstrava nada além de interesse passageiro, distração ou carência mútua. Mas você insistiu, porque precisava acreditar, porque talvez se não fosse amor, você teria que encarar a solidão, e encarar a solidão dá medo. Só que a verdade é, ninguém te salva de ti mesmo. E por mais que o amor de alguém alivie momentaneamente, ele nunca vai curar o que você ainda não teve coragem de olhar de frente. Tem gente que pula de relação em relação, achando que está sendo livre, mas na verdade, está preso num ciclo, repetindo o mesmo roteiro com atores diferentes. Sempre o mesmo enredo: encontro, encanto, entrega, expectativa, desilusão e tudo de novo. A gente vive em uma era de respostas rápidas, likes, matches, reações instantâneas. Mas o amor, de verdade mesmo, não é uma notificação. Ele precisa de silêncio, de tempo, de maturação. Mas quando você não se reconhece, qualquer barulho vindo de fora parece certeza. Por isso tanta gente confunde presença com conexão, desejo com compatibilidade e carinho com compromisso. Você pode se sentir profundamente conectado com alguém, mas isso não significa que essa pessoa vá ficar. E às vezes, perceber isso machuca mais do que deveria, especialmente quando você tem o hábito de mergulhar antes de checar a profundidade, de entregar tudo, antes mesmo de saber se há espaço para você ali, de se apagar, só para ver se, assim, alguém decide ficar. Tem uma coisa que quase ninguém diz, mas deveria. Nem todo amor precisa ser vivido. Alguns amores existem só para te ensinar, outros para te lembrar do que você merece. E tem aqueles que chegam só para mostrar onde ainda dói. Você não é fraco por se apaixonar fácil demais, mas precisa aprender a reconhecer quando é você mesmo quem está provocando essa paixão, criando essa urgência, essa ilusão.
O que você chama de amor, às vezes, é só a sua dor tentando se esconder em outro corpo. E isso é comum. Mais do que você imagina. Às vezes o coração dispara, não por conexão verdadeira, mas por medo de ficar sozinho, ou por reconhecimento de uma dor familiar. Aquela velha sensação de estar de novo onde você já esteve, com outra pessoa, outro nome, mas a mesma sensação. Você já parou para pensar quantas vezes confundiu intensidade com amor verdadeiro? Ou quanto tempo já perdeu tentando transformar quase em para sempre? Talvez o primeiro passo não seja encontrar o amor certo. Talvez o primeiro passo seja parar de se perder nos amores errados. E aqui vai um convite. Se você chegou até aqui, se esse vídeo ressoou com algo que você já viveu ou está vivendo, deixa a gente saber. Comenta aqui embaixo. Compartilha uma experiência. Ou apenas escreve, eu sinto isso. Às vezes, só reconhecer já é um ato de cura. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se fez sentido, se te fez repensar padrões, aperta o botão de inscrição. Não é só por números, é por conexão. A gente constrói esse espaço junto, com respeito, com verdade e com um compromisso: te fazer sentir menos sozinho nas suas emoções. O amor que vale a pena não grita, ele acolhe, ele chega com calma e fica em silêncio quando necessário. Ele não te suga, ele soma e, principalmente, ele não te apaga. Se você está constantemente se apagando para caber nos amores que encontra, talvez o problema não seja o seu jeito de amar, mas onde ou em quem você está tentando colocar esse amor. Tem gente que vive como se estivesse sempre esperando ser escolhido, como se a vida fosse uma sala de espera, e o amor, uma senha que nunca é chamada. E nesse espaço entre o que você oferece e o que recebe, você começa a duvidar de si, a se moldar, a se diminuir, só para quem sabe ser amado. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo respeito. O amor verdadeiro não te exige sacrifício da sua essência. Ele não cobra máscaras, nem barganhas. Ele te vê, com todas as suas imperfeições, e ainda assim escolhe ficar. E se o amor que você vive sempre te faz sentir insuficiente, talvez o erro não esteja em você, mas na régua emocional que te ensinaram a usar. Tem gente que aprendeu a amar com escassez, com silêncio, com ausência, e cresceu acreditando que amor é isso. É luta, é dor, é sobrevivência. Mas não é. O amor real é leve, é construção mútua, é espaço seguro. Ele não acelera, ele não sufoca, ele não cobra ser compreendido sem antes se fazer entender. E sabe o mais curioso? Muitas vezes, o amor que você tanto espera do outro é o mesmo que você nunca aprendeu a oferecer para si mesmo. Você se exige perfeição, mas aceita migalhas emocionais. Se julga por sentir demais, mas perdoa quem te oferece de menos. Você se culpa por amar com intensidade, mas tolera relações mornas. E nesse contraste entre o que você merece e o que aceita, vai se perdendo, vai se calando, vai esquecendo que sentir não é fraqueza, é sinal de vida. E aqui está uma verdade que dói. Nem sempre a pessoa que desperta algo forte em você é a pessoa certa para caminhar ao seu lado. Às vezes, o encontro é necessário, mas não eterno. Algumas pessoas passam pela nossa vida como espelhos. Elas não ficam, mas refletem. Nos mostram o que precisamos enxergar. Sobre nós mesmos, sobre nossas feridas, sobre nossos limites. Amar rápido não te faz ingênuo, mas continuar ignorando os próprios padrões, isso sim te mantém preso. Não adianta mudar o outro, trocar de parceiro, esquecer um rosto e decorar outro. Se a raiz do padrão continua a mesma, você vai repetir tudo, só que com nomes diferentes. E no fim, vai continuar sentindo que algo está faltando. Mas sabe, essa falta que você sente, esse vazio, ele não será preenchido pelo outro. O outro pode te acompanhar, te somar, te impulsionar. Mas preencher,
Não, porque o que falta é algo que só você pode construir. Dentro, devagar, com amor próprio, presença e paciência. Você não precisa mais correr atrás de alguém para se sentir completo. Você não precisa mais implorar por migalhas emocionais só para não se sentir só. Você pode e deve aprender a se amar inteiro, antes de se entregar em pedaços. Isso não significa fechar o coração, mas escolher com mais consciência, observar mais, entender o ritmo do outro e, principalmente, respeitar o seu. Porque quando você aprende a se bastar, o amor deixa de ser urgência e vira escolha. E o que é escolhido com calma tem mais chance de durar. Talvez você tenha passado a vida tentando ser o amor de alguém. Mas e se, a partir de agora, você decidir ser o seu próprio amor? Não como alguém que se fecha, mas como alguém que pela primeira vez reconhece o próprio valor. Se isso tocou algo em você, se você se viu nessas palavras, se sentiu um alívio, uma dor ou uma clareza, compartilha com a gente nos comentários. Às vezes, só de saber que alguém sente o mesmo, já é cura. E se você quer continuar explorando essas camadas da mente, do coração e da alma, considere se inscrever aqui no canal. Mas não por hábito, não por impulso. Se inscreva por escolha, porque aqui a gente fala de verdades, mesmo que elas doam, e a gente escuta, mesmo que em silêncio. Bem-vindo à nossa comunidade, onde sentir nunca será demais. Até o próximo vídeo.